Para que você entregue para o seu paciente um bom resultado estético, muitos profissionais têm aquela mentalidade, meu, que eu acho aí que é um mito, né, uma crença limitante, de acreditar que você tem que ter os melhores aparelhos do mercado, os aparelhos mais modernos, mais caros, os mais sofisticados, sendo que isso não é uma verdade absoluta. O que garante o resultado dos seus procedimentos é se aquele corpo está preparado para receber o seu estímulo. Se o seu paciente está em equilíbrio, você pode fazer, por exemplo, uma massagem naquele paciente que ele vai ter uma resposta. E aí, se ele não está em equilíbrio, você pode usar o aparelho de mais alta tecnologia, que o paciente e você vão ficar frustrados, porque aquele corpo não está preparado aí para você conseguir, para responder aos seus estímulos, para produzir colágeno, para produzir elastina. E lembrando que quando um organismo ele está inflamado, ele acaba por destruir aí as fibras de colágeno, as fibras de elastina, consumir mais o ácido hialurônico daquele corpo. Então, esse paciente tem uma tendência ao envelhecimento. E o que nós, profissionais da estética, nós trabalhamos? A pele é a nossa matéria-prima de trabalho. E a gente faz qualquer procedimento nesse paciente com a intenção de quê? De estimular a produção de colágeno. E quando esse paciente não produz colágeno de forma satisfatória, o meu resultado não é bom. Muito pelo contrário, se eu tenho um paciente que ele está inflamado e ele está quebrando esse colágeno, e se eu dou estímulo ali para ele produzir mais colágeno, eu vou levar esse paciente para um envelhecimento. Então, eu vou potenciar a olheira desse paciente, eu vou potencializar o envelhecimento de toda a pele, eu vou talvez fazer com que esse paciente produza mais rugas. Então, tudo isso por quê? Porque esse corpo não está preparado. E quando eu consigo identificar através dos exames aí se esse corpo está ou não inflamado e onde que está essa inflamação, porque tudo isso eu consigo triar através dos exames laboratoriais. Eu posso suplementar esse corpo para devolver os nutrientes essenciais que ele precisa, de forma que esse corpo vai desinflamando. E se ele vai desinflamando, as disfunções estéticas, que era gritante aos olhos do paciente, que incomodavam, elas vão se atenuando. E aí você pode fazer o quê? Um refinamento. Você pode fazer uso do aparelho e da técnica que você tem na sua clínica, no seu consultório. E esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto de protocolos. E você, profissional da estética, que ainda usa protocolos, você está contando com a sorte e não com a ciência. E quando a gente conta com a sorte, quando a gente fica na mercê da sorte, a gente fica muito vulnerável. A gente acredita que os resultados dos concorrentes são melhores, que a gente é incapaz, que a gente está errando a técnica, e na verdade não é isso. Na verdade, o que está faltando é identificar a causa, a origem daquela disfunção estética do seu paciente. E quando você descobre essa origem, você vai ser assertivo. Quando você realiza protocolos, você parte do princípio que todos os corpos, que todos os organismos, eles estão iguais, que eles possuem as mesmas carências, os mesmos excessos, os mesmos hábitos, a mesma rotina. E isso não é verdade. Cada paciente dorme em um horário, cada paciente acorda em um horário, cada paciente tem horários de alimentação diferentes, cada paciente tem hábitos alimentares diferentes, uns mais inflamatórios, outros menos inflamatórios. Alguns pacientes são sedentários, outros são menos sedentários, outros não são nada sedentários. Alguns pacientes se preocupam em já fazer uma suplementação, outros não se preocupam. Uns se preocupam em ter uma alimentação mais natural, mais saudável e ingerir aí muitos nutrientes. Outros estão na correria do dia a dia e comem muito alimentos aí industrializados, alimentos que têm poucos nutrientes. Alguns pacientes acordam à noite, outros pacientes dormem bem. Então, cada corpo é de um jeito. Partindo do princípio de que cada organismo é de um jeito, os protocolos, eles não podem ser o mesmo para cada corpo, porque os corpos são diferentes. E quando você é esse profissional que está só
treinado a executar protocolos, você vai ter, sim, alguns resultados positivos, mas você terá muitos outros resultados negativos. E aí você vai se frustrar da seguinte forma: por que que eu não entrego um bom resultado? Por que que esse paciente não respondeu bem? Se eu tenho um aparelho legal, se eu estou executando a técnica, o protocolo certinho conforme eu aprendi, por que que alguns pacientes respondem bem, enquanto outros pacientes não respondem bem? E a questão está exatamente aí, porque os corpos são diferentes. Enquanto você tem aí o domínio dos exames laboratoriais, você consegue identificar qual que é a disfunção metabólica daquele paciente. E aí você consegue devolver os nutrientes que aquele corpo precisa, para que você possa entregar o equilíbrio. E aí sim, você pode depois, a partir desse momento, realizar o protocolo que você está treinado, que você vai ter resposta. Mas não porque você executou o protocolo corretamente ou erroneamente, porque antes você devolveu a homeostase daquele corpo. Então, se você quer parar de perder tempo entregando resultados não satisfatórios, realizando alguma técnica e percebendo que aquela técnica não está respondendo bem, muda de técnica, fica aí conciliando técnicas diferentes, aparelhos diferentes. Ao invés do seu paciente ver uma resposta positiva com 2, 3 sessões, você precisa de entregar 4, 5, 6, 7, 10 sessões e aquela durabilidade é muito pequena. Para de pensar dessa forma e começa a fazer o inverso. O que que esse corpo está em desequilíbrio que está causando essa disfunção estética aí do seu paciente? Quando você consegue dominar aí os exames laboratoriais e fazer uma investigação mais profunda, você pode inclusive fazer um monitoramento e um acompanhamento do seu paciente. O que eu quero dizer com isso? Através desses exames e de você ir avaliando o seu paciente a longo prazo, por exemplo, é um paciente que passa com você há anos, você consegue ir gerenciando e monitorando esse paciente de acordo com os nutrientes essenciais, você consegue verificar o que, que está saindo fora para você ir acertando isso. E isso faz com que o seu paciente sinta em você a dependência de passar com você, porque você foi aí um dos únicos profissionais que teve essa preocupação de investigar ele de dentro para fora. Ele também entende que é você que conseguiu passar os nutrientes essenciais que ele estava necessitando e que respondeu super bem, porque quando você devolve a homeostase para esse organismo desse paciente, você não somente resolve a disfunção estética, mas também melhora a qualidade de vida desse paciente. Esse paciente começa a relatar que ele está dormindo melhor, que ele está menos estressado, é um paciente que está mais produtivo, é um paciente que começou a ter mais brilho no cabelo, na pele, a vida fica mais leve. É um paciente que vai dormir bem, é um paciente que vai tomar mais água. Quando esse paciente começa a relatar todos esses sintomas para você, ele fala assim, cara, eu estou tão bem a como há anos eu não sentia. E isso é muito gratificante. E tudo isso você pode proporcionar ao seu paciente. Então, você acaba não só resolvendo a disfunção estética. Você vai ver que quando você dominar a saúde integrativa, né, a estética integrativa, que é uma consequência da saúde integrativa, o seu paciente, a disfunção estética dele vai se acentuar, desculpa, vai se atenuar, né, vai resolver, mas ele vai ficar tão bem de vida, de saúde, de leveza, que ele vai falar assim, nossa, eu estou me sentindo maravilhoso. E isso é gratificante para o nosso ego, porque a gente está conseguindo proporcionar ao nosso paciente uma qualidade de vida que há muito tempo ele não tinha. E que ele só percebe, às vezes, que ele não tinha essa qualidade quando ele volta a ter. E isso é muito legal. Isso é muito gratificante. Isso passa para o nosso paciente autoridade, passa conhecimento, sabedoria. Isso deixa para o paciente que a gente sabe o que, que nós estamos fazendo, que a gente sabe o que, que nós estamos conduzindo. Fora, gente, que eu também esse domínio dos exames e avaliando esse paciente também em relação aí aos marcadores inflamatórios, faz com que a gente evite problemas, intercorrências,